Então ela procura, né, os esclarecimentos necessários. E é assim que nós vamos caminhando. Ora com muitas dificuldades, ora em situações um pouco melhores, né? A nossa vida é feita de altos e baixos. Tem momentos que a gente está muito feliz, que a gente está muito tranquilo, e tem momentos que parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça. E é assim, é altos e baixos. A gente vai, mas a gente tem ajuda, não só através da doutrina espírita, mas a doutrina espírita é uma facilitadora, porque ela nos esclarece a respeito das coisas, nos esclarece, porque é muito importante para nós. A gente pode achar que esse conhecimento, esse entendimento de quem nós somos não faz a diferença, mas faz muita diferença, né? Nós estamos na reunião mediúnica, né? Sempre a gente tem comunicações de espíritos que vêm desorientados, não entendem a sua situação, porque a morte ainda é entendida como o fim, como o aniquilamento. Então ele não entende quando ele desencarna. A gente sempre lembra isso aqui e fala isso nas reuniões, porque é importante a gente saber quem nós somos. Somos espíritos encarnados, que temos as oportunidades necessárias e vamos continuar esse aprendizado também no plano espiritual, no retorno à Terra ou em outra morada da casa do Pai. É importante, sim, porque essa desorientação é motivo de muita perturbação para muitos irmãos que estão desencarnados e que não conseguem entender. Morrer? Eu não morri. Como eu morri? Como eu posso ter morrido? Se eu estou pensando, se eu estou sentindo, se eu estou vendo as pessoas, se eu estou interagindo, ninguém me ouve, né? É uma angústia para eles, porque no processo de desencarne, no momento, o que a gente faz? Esses espíritos procuram os seus lares e lá chegando não são ouvidos, ninguém interage com eles. Isso é um motivo de grande dor para esses irmãos. Então eles são trazidos a uma reunião mediúnica onde eles são esclarecidos da sua situação. São trazidos porque é importante que através daqueles médiuns ali que estão encarnados, eles possam entender a sua situação, né? Pelo simples fato deles se aproximarem do médium e eles poderem se comunicar através desse médium, eles começam a compreender a sua situação, que eles estão falando através do corpo de outra pessoa. Então isso é um esclarecimento e é um motivo de muita dor para eles, né? E quantas vezes depois a nossa alegria quando eles retornam, né, que são atendidos, porque a reunião mediúnica, a mediunidade é um fator muito importante. Todos nós somos médios, uns temos as faculdades mais desenvolvidas do que outros, mas todos nós podemos nos comunicar através do sono com esses irmãos desencarnados. E é muito satisfatório essa reunião, porque a gente vê o sofrimento desses irmãos, vê o quanto eles são ajudados e quanto esses esclarecimentos que a gente pode achar, mas não percebe, porque a morte é o aniquilamento, é o fim. E nós entendemos que não é assim. E esse entendimento é muito importante. Esse entendimento de que eles são ajudados, de que eles vão ser amparados, que há amigos espirituais. Porque eles sofrem também uma situação que nós encarnados também sofremos e que causa muitas dores, que é a indiferença. Por isso eles sempre pedem que nós oremos por esses irmãos, né? Então, a gente sabendo, indo, né, ao enterro, indo ao cemitério, chegando lá, que a gente tem essa observação, porque às vezes a gente vai no enterro, vai no lugar e a gente chega lá, fica aquela confraternização, todo mundo conversa com todo mundo, parentes que não se vê há 20 anos ficam ali, aquela confusão. Claro, as pessoas estão reunidas, mas a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, de fazer uma prece por aquele irmão que está ali, que às vezes está perdido, está desorientado, está vendo todos os seus familiares reunidos e não está entendendo o que está acontecendo. Então, termos esse hábito de orar por esses irmãos, que nós sabemos que são assassinados, pelos espíritos suicidas, que necessitam muito da nossa atenção e da nossa prece, né? A gente tem que trabalhar isso, porque um grande mal da humanidade é a indiferença, né? A gente ser indiferente ao sofrimento do outro, a gente não se colocar na dor do outro. E por que a dor ainda é um aguilhão? Por que a dor é que ainda nos leva para frente? Por causa disso. Porque todos nós estamos submetidos às mesmas leis de Deus e às mesmas situações desagradáveis. Então, quando a gente passa por um momento de dor, a gente se une, a gente passa a entender a dor do outro, né? A dor nos iguala.
Porque a gente sabe que é a situação mais angustiante dessa que os nossos irmãos que estão presos lá naquela mineradora. A gente, por um minuto que a gente pare para pensar na situação daqueles irmãos nossos lá, nos causa uma grande agonia. E nós temos que fazer o quê? Orar por aqueles irmãos, porque eles não estão passando, claro, por uma situação daquelas à toa. Eles estão num resgate, numa situação de resgate, porque é uma situação difícil. Então, a gente olhar um pouco, se colocar um pouquinho, largar a nossa indiferença, largar o nosso egoísmo, que a gente só olha para dentro, a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo, as nossas dores são as maiores, e vamos por um minuto se colocar lá, naquele lugar, aqueles irmãos nossos a 700 metros de profundidade, né, naquelas condições. Aí a gente vai aprender a minimizar. Que problema a gente tem? A gente está aqui sentado, respirando, tendo convívio com a nossa família. E olha como para aqueles espíritos está sendo importante aquele momento. Eles estão lá. Em quantas situações, duas oportunidades que eu tive de ver, um rapaz que está lá e que mandou um recado para a moça dizendo que quando sair vai casar com ela, e um marido lá que já é casado há 9 anos, que tem a esposa, tem 2 filhos, dizendo para ela o quanto ele a ama. Coisa que a gente não faz, porque a gente acha que a gente está livre dessas coisas, não. E isso toca nos nossos corações, porque é importante a gente dizer para aquela pessoa que está ao nosso lado que a gente a ama, que a gente se importa com ela. Faz a gente tocar os nossos corações, porque numa hora daquela lá em que eles estão lá, vamos pedir a Deus que se for para eles saírem vivos lá, eles vão sair vivos daquela situação, mas orar por aqueles irmãos e aí ver, né, que às vezes um eu te amo que a gente não fala, uma tentativa de reconciliação que a gente negligencia, e pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui para fazer isso. E a gente não para pensar, por que a morte nos choca? Por causa disso. Porque quando é por uma doença, por uma situação que vai, né, no desenrolar, a gente vai ali também sendo preparado aos poucos. Mas e de repente, quando acontece? Quando a gente se depara com a morte de um ente querido, em que a gente não esperava aquilo ali, nem ele esperava. Né? E quantas oportunidades a gente perde? Então essas coisas acontecem, a dor em nós, a dor no nosso próximo, ela desperta o nosso espírito para sermos melhores, porque a gente se põe no lugar daquelas pessoas. Que situação difícil que aqueles irmãos se encontram. Mas toca em nós, é preciso que a gente veja as coisas diferentes, que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar aqui, se não vai. E quantas vezes a gente se arrepende por não se reconciliar, por não falar um eu te amo, por não pedir desculpa. Para nós é muito difícil pedir desculpa. Nossa, o nosso orgulho é o que prevalece, eu que sou a certa, eu que estou com a razão. Não é assim, meus queridos. Nós temos que trabalhar e exercitar a caridade, que engloba a indulgência, engloba a gente se colocar no lugar do outro. A gente tratar o outro como a gente quer ser tratado. Né? Se colocar realmente no lugar do outro. Isso faz a diferença. Então, todos esses esclarecimentos, todas essas situações que são corriqueiras na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, tem que nos tocar de maneira diferente. Tem que fazer a gente despertar essa consciência, né, de quem nós somos. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, o que a gente já falou aqui não é. O Espiritismo não se intitula o Salvador, que através da reencarnação, quem conhece isso aqui está salvo, não. O que o Espiritismo nos proporciona é isso, é essa compreensão das situações na nossa vida. Mas a gente tem que ter, né, essa caridade de respeitar o próximo e a sua crença. 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? E a resposta: certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão e não pela força, porque seria pior a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade,
mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. E olha que resposta. É pelo exemplo. Jesus, né? Foi o espírito mais puro, o espírito mais evoluído que esteve entre nós. E Jesus não se limitou a falar através das parábolas, não. Ele foi o exemplo, é o maior modelo que nós temos a seguir. A sua maneira de pensar, o seu proceder. Acho que não sei se foi o Washington que falou aqui numa reunião, mas a Sueli também já falou sobre isso, que numa ocasião Jesus estava passando com os apóstolos e tinha, né, um cão morto. E os apóstolos logo passaram por aquele cão que estava morto e reclamando, nossa, mas que cheiro, que coisa desagradável, esse animal em decomposição. E Jesus se aproxima daquele cão, que belos dentes tinha esse cão, né? Olha a visão que nós temos. E nós temos que aprender ou não temos? A olhar as coisas de uma forma diferente. Não impor, né? Como a gente viu aqui, a convicção ela não se impõe. Mas é dever mesmo de nós, espíritas, realmente falar sobre isso, realmente divulgar, para que tantas pessoas que estão aí ávidas por esse entendimento, para tantos espíritos que estão em sofrimento, poderem ter um bálsamo. Não terem os seus problemas resolvidos, não, mas se fortificarem através do esclarecimento. Isso é nosso dever.